Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com um programa da Tria inédito hoje. Eu sou a Josi Toigo, está comigo Luan Toigo e hoje, em especial, o William Broliato de Oliveira. Bem-vindo, William. Muito obrigado pela oportunidade, Josi, Luan. Fico muito contente de poder contribuir com esse programa aí que tem uma visão tão diferenciada, né? Nós que agradecemos. E você tem uma longa jornada na área da saúde, nos cuidados com o corpo. Eu acredito que você terá muito para contribuir com a gente hoje. Espero trazer um pouco de conhecimento, tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco mais o que é, né? Como é que pode ser feito isso? Qual é o primeiro passo que eu posso dar? Então, trazer algumas coisas desde atitudes práticas para tu começar a te posicionar em cima disso, se tu não faz, né? Se tu é um sedentário hoje, não está contente como está hoje, e pessoas que já fazem e querem melhorar e querem amadurecer um pouco mais, né? Então, a gente tem um conteúdo bem bacana para trazer, mudar essa visão aí de que as coisas são muito difíceis e tentar tornar elas um pouco mais fáceis. Uhum. O hábito do cuidado de si, né, William? Começando pelo corpo e seguindo com os cuidados da mente também, assim como a Tria tenta promover essa visão mais integrada do ser humano. Eu estava vindo para cá, William, e lembrando dos meus primeiros treinos. Eu tinha 13 anos na época e eu era muito magrinha, muito sequinha, e eu frequentava uma academia. Na época, eu me lembro que as academias davam até um certo status assim pra gente. E a gente colocava muito peso. Mesmo com aquelas perninhas fininhas que eu tinha, eu lembro que chegava a pesos próximos ao dos homens em alguns aparelhos de perna. E se valorizava muito aquele corpo mais atlético, muito músculo. O que mudou, o que tem mudado nesse tempo todo, isso já comigo já tem quase 30 anos, né? O que você vem observando, tanto na percepção que as pessoas têm da imagem do próprio corpo, quanto os valores relacionados ao corpo? Bem interessante esse posicionamento. Eu tô quase 17 anos de formação já, né, na área da educação física, no bacharel, atuando desde o início, antes inclusive. Sempre fui atleta de competição, sempre estive ligado, desde sei lá que idade, antes dos 10 anos eu já competia. Então sempre vivi do esporte e me apaixonei por isso, né? Criei esse hábito que tu comentaste agora há pouco, esse costume, essa vivência, né? E aí logo entrei na musculação, que era o mais tradicional, né? Me formei, fiz inclusive especialização, pós-graduação em musculação, treinamento de força, em fisiologia. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, mas sempre teve essa visão dentro das academias, né? Da sobrecarga, do peso. Parecia que era um grupo muito parecido que treinava, né? Não se via muitas pessoas diferentes dentro desses ambientes aí há 15, 20 anos atrás. E eu vejo uma mudança bem considerável isso. Fico muito contente com isso, porque hoje nós temos todo tipo de pessoa treinando. Não que o peso não seja importante, tá? O peso, a sobrecarga, o treinamento contra-resistido, seja o nome que tu quiser dar, musculação, cross training, o crossfit, funcionais, aulas de kettlebell, aulas com materiais específicos, enfim, com elásticos, com extensores, o que tu gerar de contra-resistido é o peso. Isso é muito importante. Só que a gente estava perdendo o foco, eu acho, naquela época, né? Porque daí entrava aquela ideia de anabolizantes, de pessoas que, se eu entrar para academia eu tenho que ser desse jeito. Parecia que era assim. Então a gente se afastava um pouco. Tanto que teve um crescimento gigantesco das academias nos últimos anos. E eu vejo isso como um ponto muito positivo. Então as pessoas estão entendendo que é importante se movimentar, é importante treinar, é importante ter principalmente um bom acompanhamento em cima disso, para que tu tenha realmente resultados, né? Você vê um aumento de consciência das pessoas associando um pouco mais o esporte, o exercício físico aos cuidados com a saúde?
Nós estamos num mundo bem dinâmico, né? Muitas opiniões, a internet nos trouxe isso, né? Antigamente era o nosso grupo e o que tu escutava daquele grupo. Tu não tinha visões de outros grupos, de outras pessoas. Então a gente também, como profissional, acaba descobrindo outras coisas e outras vivências. Um assunto é um assunto polêmico, né? Eu acho que é um assunto bem polêmico porque o que está acontecendo hoje, né? O romantismo das coisas, né? É falar que tá tudo bem se tu não tiver um corpo legal, tá tudo bem se tu tiver sobrepeso, se tu for obeso. Gente, isso é uma doença, isso é considerado doença, certo? Então hoje a gente tem essa visão. Eu acho que as pessoas estão buscando mais dentro do que eu vejo. Trata-se do número de academias abrindo, só que tem uma massa muito grande ao contrário, uma mídia muito forte, inclusive, ao contrário, né? Comentamos sobre desde capas de revista até jornais, até matérias em jornais e tudo em televisão mostrando que é normal, que a gente tem que aceitar tudo isso. Gente, respeitar é uma coisa, respeitar o momento dessa pessoa é uma coisa, mas achar que é normal não tá certo, né? Claro. Então tem uma mistura aí, né? Tem grupos muito de fortes, preconceito, né? É uma dissociação do preconceito. Preconceito é uma coisa, você entender se isso é saudável ou não é outra coisa. Perfeito. E não um conformismo no teu estado, né? Perfeito, porque daí a gente traria o quê? Traria um juiz, vamos chamar assim, né? Peraí, o que vocês estão dizendo? Esse grupo está dizendo que não tem problema, esse grupo está dizendo que tem problema. Vamos entender o que a ciência diz, então. Aí seria o juiz da jogada. Olha só, se tu for obeso, se tu tiver excesso de tecido adiposo, eu tô falando cientificamente aqui, não é somente a minha opinião superficial. O que o tecido adiposo faz? O que ele causa? Quais são os riscos? Que doenças nós temos associadas hoje ao sobrepeso, à obesidade? Então fica mais fácil entender dessa maneira. E é aí que a gente entra nesse assunto. Pô, como é que eu posso me convencer disso? Como é que eu posso reconhecer que é importante? Aí entra o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento transforma. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo agora não sabem disso. Pô, mas eu vi ali que saiu, inclusive, eu acho que agora saiu alguma coisa na jornal O Globo, Estadão, alguma coisa assim, dizendo que primeira-dama utilizando um medicamento, romantizando um medicamento para emagrecer, emagreceu 8 quilos com restrição alimentar, e isso é normal, é um medicamento para diabetes, não é normal. O Ozipran, lá não é bom nem falar para não divulgar nomes, vendido sem receita. Então o que nós estamos fazendo? Olha a coisa confusa que fica na mente de quem não tem conhecimento. Tá um corpo bonito a qualquer custo, independente do que eu tiver que fazer. Quando eu fui à praia alguns dias em março e eu observei, tu fica sentado na beira da praia observando, né? E me chamou muita atenção a quantidade de pessoas acima do peso. E eu ficava pensando, será que essa pessoa tem consciência do que ela está causando no seu corpo em termos de prejuízos à saúde? E aí eu acho, William, que tu toca num ponto muito forte, que é a consciência. Como é que eu gero uma consciência sobre isso? Eu não enxergo outro caminho sem a via do conhecimento, porque você tem uma forma de pensar, e como é que você vai sair dessa caixa, desse formato de pensamento, se você não introduzir coisas novas ali? Através de leitura, de pesquisa, de conversas, por orientação. O que vai te mover a essa busca tem que ser a saúde, tem que ser o teu bem-estar, tem que ser a busca por uma qualidade de vida. E aí, você tendo acesso a isso, você pode fazer as escolhas de forma mais consciente e sair daquela conversa, mas eu não gosto de fazer exercício físico, como se fosse só uma opção vinculada a prazer.
eu gosto de comer o açúcar, a farinha, a gordura, como se fosse só uma questão de escolha vinculada a prazer e não prazer, mas é muito mais profundo aquilo que nós estamos tentando trazer aqui, né, William? Que é justamente esse conhecimento para que você se perceba o seu corpo sob um olhar mais carinhoso, mais amoroso, mais cuidadoso para consigo mesmo. Perfeito, esse é o pensamento que... Como construir isso, né? Se eu tenho hoje mas eu assisto TV, eu leio uma revista, e se essa revista traz um conteúdo que não é o correto, né? Isso é um problema que a gente está vivendo hoje, né? Da onde vem esse conhecimento? Qual é a base desse Perfeito. Conhecimento? Né? Então, é o que eu comentei agora. As pessoas vão olhar, pô, olha só, ela conseguiu emagrecer 8 quilos, eu também quero emagrecer. O que ela fez? Ela comprou esse remédio. Esse remédio vende na farmácia? Vende. Vou lá tomar. Esse é um tipo de conhecimento. Então, nós temos uma luta, né? Uma briga de pessoas de tentar elevar esse nível de consciência para as pessoas, trazer essa visão, porque nós estamos perdendo um espaço para esse romantismo, né? Para essa ideia de que tudo é normal, que é o que tu acabou de falar. Mas qual é o problema de eu comer isso? Qual é o problema? Não existe problema em tu comer uma vez, 2 vezes, em tu ter um equilíbrio das coisas, em tu experimentar a vida, então tu ter novas experiências, mas isso não pode se tornar um hábito, né? Isso não pode se tornar. Então, no decorrer agora do programa, eu quero também trazer algumas estratégias, né, de como mudar isso. Pô, eu tô perdido, então, não sei exatamente o que fazer. Eu vou ver o quê? Como é que eu sei se aquilo ali vai ser bom ou não vai ser bom para mim? Né? Então, uma das coisas que a gente fala muito é tu te aproximar de pessoas que têm hoje o que tu gostaria de ser. Né? Isso é uma coisa bacana, né? Que é um termo que a gente fala que é a ambiência. Né? E a ambiência hoje, ela não é só estar próximo de pessoas físicas, ter contato físico, estar presentes no mesmo ambiente. É o digital. E o digital hoje ele tá aí. Então, se eu quero começar a mudar, eu gostaria de emagrecer, eu gostaria de ter hábitos positivos, eu gostaria de tomar mais água, eu gostaria de conseguir cuidar mais da minha mente e do meu corpo. Começa a consumir um conteúdo de pessoas que já têm isso. E o Instagram, a rede social, o YouTube tá aí, né? Para mostrar isso. Se tu tem dúvida hoje como é que tá a tua ambiência, entra no teu Instagram, clica naquela lupinha ali que é o pesquisar, o que aparecer ali hoje é o que tu mais consome. Interessante. Esse é o tal do algoritmo, né? Que a gente fica, mas nossa, tu acredita que eu pesquisei uma coisa e aparece um monte disso? Sim. Sim, porque a partir do momento que eu começo a conviver com pessoas mais saudáveis, contamina positivamente, né? Por espelhamento, a gente vai criando os mesmos hábitos. Porque, William, quando a gente começa a tratar esses temas, a gente tem uma tendência de associá-los sempre à dor. Eu preciso me manter num corpo saudável. Eu tô acima do peso. E já vincula muita dor a isso. Ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma rotina de exercício físico, parece que vai criando um peso, sabe? Sério que eu vou ter que fazer tudo isso? Mas eu vou me entristecer ter que fazer tudo isso. As pessoas vinculam isso à dor. Por quê? Porque ainda, talvez a força que mova para aquela busca seja evitar a dor. Eu preciso fazer isso para mim não ficar gorda, não ser recriminada, não ser rejeitada, eu não vou ser uma pessoa atraente, eu vou ficar doente. Então, a força que me impulsiona isso é uma força de dor. E aí sim, todo o meu movimento vai ser sofrimento. Então, quando eu mudo a minha crença em cima da minha busca, ou seja, eu quero ser uma pessoa saudável, eu tenho amor à vida e eu quero viver por muito tempo livre, independente mentalmente, independente fisicamente, eu quero ter energia, vitalidade, disposição. A força que está me movendo é em direção à vida, é em direção à felicidade, é em direção à alegria, é em direção ao ser mais, ao movimento. Quando você vai escolher o prato de comida,
ou ir em direção a algum exercício físico, está vinculado ao prazer de algo que tu quer. E talvez a nossa o desafio é levar essa percepção diferente da saúde como algo prazeroso, algo como uma escolha em busca de uma realização e não em busca de dor. E além disso, isso que você falou daquilo que a pessoa escuta, a partir do momento que eu tenho essa vontade de ser inserida em mim, eu automaticamente começo a escutar coisas mais saudáveis, me aproximar de pessoas mais saudáveis, e eu começo a mudar algo mais profundo dentro de mim, que é a minha própria identidade. E aí não vai ter dor, né, William? Parece que, não sei, eu penso dessa forma, que tudo começa com a pergunta do que eu quero pra minha vida e como eu quero viver, né? Porque, independente de tudo, se eu tenho uma ideia de vida, por mais que a mídia e o sistema hoje em dia nos influenciam sempre a ficar doentes, porque a gente for parar a pensar, eles nos adoecem pela boca e nos escravizam na farmácia. Só a gente olhar o tanto de farmácia que tem. Mas se eu tenho uma ideia sobre minha vida, que eu tenho sonhos, tenho propósitos, como é que eu preciso viver para alcançar esses propósitos? É um processo que nem tu comentou, acontece sem a dor. Uhum. Porque não é porque, eu tenho que ser saudável. Não, por que eu quero ser saudável? Por que eu quero viver mais? Eu escolho. Eu escolho ser saudável. E daí tu toma as rédeas da tua vida, que muda tudo. Porque ou a gente pode viver no mundo como todo mundo vive, reclamando, tristeza, frustração, ou a gente pode escolher um mundo divino, por exemplo. Só que tem que ter uma atitude de fazer o que eu quero pra minha vida. E a atitude, a gente parar pra pensar, ela tá muito mais relacionada com coisas que tu vai ter que deixar de fazer do que com coisas que vai ter que fazer. É a troca do prazer imediato pela realização a longo prazo, né? Ou pela manutenção a longo prazo de algo bom. Não pode William, quais são as dicas que você tem para essas pessoas que estão conosco nesse momento e que tem dentro delas uma vontade de fazer uma mudança, né? Porque a gente pensa, mas aí daqui a pouco a pessoa está dizendo, não, eu quero começar isso agora. Por onde ela pode começar? Que movimentos ela pode fazer? Olha, o principal movimento, eu acredito que tem que ser feito, fiquei muito atento ao que vocês estavam falando agora, e muitas vezes a pessoa, ela até tem esse desejo, mas ele é tão profundo, ele é tão escondido, ele é tão impossível, ele está tão distante, que tu não dá o passo, tu não faz o que tem que ser feito, porque tu entende que a trajetória é muito grande. E aí entra o que as pessoas que estão próximas de ti fazem, que é esse termo muito falado, e ele vai ser muito falado nesse momento e no futuro, que é essa ambiência, né? As pessoas... o melhor posicionamento te envolve com pessoas que tu quer ser do mesmo jeito. Isso não significa que tu vai desmerecer os teus amigos do passado, a tua família, se eles têm hábitos que não são os mais positivos, os mais ideais, mas tu começa a te posicionar num lugar onde tu respeita essas pessoas. Tu tem vontade que elas mudem, sim, porque tu tá começando a viver com pessoas diferentes. E volto a falar, não é só o viver, é o consumo diário. Hoje, praticamente todas as pessoas ficam menos tempo conversando com alguém pessoalmente do que em contato com o teu celular. Então imagina que o teu celular é um amigo, que é uma pessoa, que são grupos de amigos de pessoas. O que tu estás consumindo no teu telefone hoje? O que tu está consumindo nas tuas pessoas? Com quem tu está te envolvendo? Então aí precisa um pouco de atitude, precisa essa situação de, então eu vou fazer isso, eu vou me inscrever numa academia, mesmo não gostando, eu vou começar a consumir coisas que são aquele tipo de pessoa que eu gostaria de ser, aquele tipo de mulher, de homem, de pessoa que eu gostaria de me posicionar um dia. E ali tu vai começar a entender qual é o assunto que essas pessoas falam. Ali tu vai começar a entender o que nós falamos agora no início. Não, mas peraí, lá naquelas pessoas falam que qualquer tipo de medicamento... Não tem um medicamento tão milagroso assim que vai me trazer saúde, a coisa é por outra via. Aí tu começa a desconfiar de algumas coisas tão milagrosas, tu começa a não aceitar tudo como é te entregue e tu começa a filtrar.
um julgamento interno, não precisa criticar o outro, mas não, tudo bem, eu entendi, mas eu prefiro optar por essa via. Então o conhecimento, ele é algo fundamental. E aonde tu vai ocupar? Onde tu vai encontrar esse conhecimento? Internet, Instagram, vivenciando, academias, lugares de treinamento, lugares que têm esse propósito. Tem lugares muito bons, tem profissionais muito bons hoje no mercado. Então buscar isso, eu acho que é a chave aí para todo esse processo, né? E a orientação nesse ponto, William, também é fundamental, porque a gente começa a pegar muito essas crenças que são faladas, né? Que para emagrecer precisa muito aeróbico, para perder calorias tem que suar muito. E muito o que acontece com a pessoa que está muito acima do peso, se ela for para exercícios de grande impacto, provavelmente ela começa a ter lesões, né? Porque ela não tem um fortalecimento muscular apropriado para esse tipo de exercício. E pouco se sabe que talvez seja mais conveniente começar por uma musculação, um reforço muscular antes do exercício aeróbico, que são coisas tão simples que podem fazer com que você desista no meio do caminho, em função das dores de lesão também, não é? Exato. A ciência evoluiu muito, né? A ciência em cima do esporte, esse é um assunto que é investido muito dinheiro em cima, né? Então tudo que se investe muito dinheiro tende a ter muitos laboratórios no mundo pesquisando e analisando e fazendo amostragens gigantescas de pessoas, estudando o comportamento humano, né? Então hoje um dos maiores nichos de mercado é estudar o comportamento humano, porque a gente sabe o que está acontecendo, são várias vias. O que é a mais correta? Vamos estudar o que é o melhor para o comportamento humano. Então, o maçante, né? A gente vem de uma linha de atividade física onde tudo era muito maçante. Então, o que tu chega? Se tu ainda chega hoje na academia e tu vai pra esteira aquecer 20 minutos, alguma coisa tá errada no teu treino. Alguma coisa tá errada. Porque é contra a tua vontade. Ah, não, professor, eu gosto muito de chegar no meu tempo, correr, fazer meu aeróbico no início. Perfeito, aí tudo bem. Mas se tu já pega uma pessoa que ela já está ali dentro, por esforço, um grande esforço de vontade dela, lutando contra todas essas coisas negativas que passa pela cabeça e ponto de desistir a qualquer momento. E aí tu chega e judia dessa pessoa, judia desse momento e vai lá pra esteira e fica lá. E aí tu volta, aí tu faz a mesma coisa sempre, tu circula pelos mesmos equipamentos sempre, tu fica com o mesmo estímulo, o corpo se adapta muito rápido. Então um dos fatores muito grandes aí, se tem alguém ouvindo, assistindo agora, que já começou e desistiu, bota a tua mão na consciência agora e pensa, será que tu desistiu? Tu teria desistido se tu tivesse tido resultado? Tu teria desistido? Nossa, comecei a academia, comecei o exercício físico, meu Deus, em 20 dias, em 10 dias eu já estava dormindo melhor, em 15 dias eu já comecei a me sentir melhor, já começou a aliviar umas dores que eu tinha, em 30 dias eu comecei a sentir meu corpo se transformando. Tu teria desistido, tu teria largado. Então o resultado, a orientação hoje, ela é fundamental para segurar as pessoas dentro da atividade física. E aí, infelizmente, a gente peca muito na área da educação física, em alguns lugares ainda com essa tendência muito antiga, né, do tempo, duração, fica lá 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas praticando atividade física, né? Essa é uma vivência muito antiga, é uma coisa muito antiga. Hoje a ciência está muito bem comprovada, como eu falei agora no início, muitos estudos, muito embasamento teórico, analítico, de muitos grupos, e a alta intensidade é o que traz os maiores benefícios para as pessoas. Alta intensidade. A minha alta intensidade é diferente da tua, Josi é diferente da tua, Luan e vocês é diferente, e quem está nos assistindo, cada uma tem uma. Mas é alta intensidade. Alta intensidade para obeso, alta intensidade para cardiopata, alta intensidade para senhores, para senhoras, para idosos, alta intensidade para crianças, mas entender exatamente o que é alta intensidade.
E isso vai gerar benefícios imediatos no teu corpo. Explica mais, William, o que é alta intensidade. Alta intensidade é tu chegar a um limite, isso pode ser controlado dependendo das circunstâncias. Gente, por favor, muita atenção nisso, né? Mas existe algo que tu pode controlar. Frequência cardíaca, pressão arterial, obviamente fazer exames previamente, consultar. Tem gente que nunca fez um check-up na vida, com seus 30, 40, 50 anos. Então, algum tipo de check-up é muito importante ser feito. Mas a alta intensidade é curto tempo de estímulo, curta duração, com alta frequência, alta intensidade. Isso vai gerar essa alta intensidade. A carga é importante para gerar, a velocidade dos movimentos é importante para gerar. Então hoje, o meu espaço de treinamento, que é a Denic Academia, o que eu faço? As pessoas ficam lá em torno de 50 minutos, uma sessão de treino. Mas de treino mesmo, com intensidade, esse treino dura 10, 15 minutos. Longo para nós já é um treino de 20 minutos. Às vezes tem treinos de 3, 5 minutos. É como se você fosse, por um período, se colocar mais próximo do teu limite. Perfeito. Do teu próprio limite. Perfeito. Em relação à intensidade, pode ser de ritmo, de peso, de frequência, é isso. Aí tem eu me desafiar até... Então, se eu for para academia desacompanhada e fizer os exercícios bem levezinhos, porque é mais confortável para mim, e ter aquela série de exercícios e ficar meses repetindo aquela série de exercícios, o meu resultado ele não vai aparecer como deveria. Olha, se tu for muito persistente, que não é o que as pessoas são, né? E aí tu fica lá por longos e anos fazendo, sim, vai te dar uma manutenção, né? Esse exercício submáximo é interessante para quem tem paciência e gosta do exercício físico, sim, mas não é a realidade das pessoas. Então o que eu tenho? Eu tenho estratégias para fazer com que tu, que tá aí agora, que não gosta de atividade física, que não encontrou resultados na atividade física, que não tem paciência, não tem todo esse amor pelo teu corpo, que deveria ser assim, tu tem que começar, tu tem que fazer, tu tem que entender que tu precisa. E aí tu vai lá e dá uma intensidade grande nessa pessoa com intervalos programados, né? Tudo isso bem... Esse é assunto para longas horas aí. Mas intensidade com intervalos, com picos, vai gerar liberações hormonais. O que eu tô falando é sobre química, bioquímica, fisiologia. Não é a minha opinião. Eu acho que deveria ser assim porque eu faço. Não, é química, é ciência. Então hoje, se tu pegar as orientações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o que um médico hoje geralmente tem? O médico ele não estuda exercício físico, mas os mais interessados têm as diretrizes da atividade física. O que hoje está se falando? É uma meta-análise. Meta-análise é pegar os melhores, tudo que tem publicado sobre atividade física, pega tudo aquilo lá e faz uma meta-análise. É entender o que os artigos estão dizendo. E aí sai isso de tempo em tempo do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então é um livro, um guideline lá que tem todas essas informações. E hoje a informação mais correta que tem lá, orientação, né? É atividades executadas em alta intensidade, com pouquíssimos ou quase nada equipamentos, então pesos livres, coisas livres, atividades livres, com picos de estímulos, então com intervalos, né? Tu dá o estímulo ali de 1 minuto, descansa 30 segundos, dá o estímulo de 2 minutos, descansa 1 minuto, então aí tem várias combinações, mas essa é uma orientação da ciência, tá? Então isso é bem importante deixar claro. E o músculo precisa ser trabalhado, né, William? Isso vai fazer com que todo o teu sistema músculo-esquelético seja desenvolvido.
Porque para gerar alta intensidade, tu tem que ter músculo, tu tem que ter essa estrutura muscular bem organizada. E é ali que tu começa a ganhar, é ali que tu começa a ver benefícios, é ali que tu começa a liberar um hormônio que se chama dopamina. Hoje a dopamina todos que estão aí assistindo, escutando agora, é incansável, é a molécula incansável. Todos nós buscamos a dopamina. Todos. Onde tem dopamina? No álcool, no fast food, na comida, na gordura, no chocolate, na atividade física, na corrida intensa, no exercício intensificado. Então, onde tem dopamina? Em alguns estímulos respiratórios, tu consegue aumentar a dopamina. Em banhos gelados, tu consegue aumentar muito a tua dopamina. Então, é por isso que o que tu comentaste antes, Josi, as pessoas, quando elas enxergam quem pratica atividade física e quem tem esses hábitos, qual é o primeiro pensamento que ela tem na cabeça? Ai, coitado, não pode comer isso, né? Não pode. Olha a visão da pessoa, não pode comer isso. Não é que eu não posso, eu não quero, eu não tenho desejo disso, eu não tenho a menor vontade de ter isso dentro do meu corpo, porque eu tenho conhecimento suficiente para entender o que aquilo ali faz dentro do meu corpo. Só que tu tá buscando a dopamina dessa maneira, eu tô buscando a dopamina de outra maneira. Então nós dois ficamos estabilizados. Eu ia comentar isso aí, desses conceitos que tem, por exemplo, se a pessoa se cuida e come coisa saudável, tu é fresco. Se a pessoa faz muito exercício, tu é louco. Tu é doente por exercício. Eu sou fresco e doente e louco por querer viver mais e melhor? Tem um conceito muito falho nisso, né? E aquela questão da dopamina que tu comentou também. Não tem sensação melhor de tu tá fazendo exercício e tu vê que tu se superou. Eu costumo correr de manhã, às vezes quando eu vou na academia, uma rua, a rua tá bem deserta, então uma rua fica livre. E é uma reta assim de 100 metros. E eu me poupo pra chegar lá e pra dar o maior pique da minha vida. Quando eu termino a rua e eu vejo que eu superei meu dia de ontem, é uma liberação de felicidade naquele momento que não tem como explicar de onde é que vem. Tu vê que tu se superou, não tem sentimento melhor do que isso. E o exercício promove muito isso para as pessoas, né? Perfeito, Lu, perfeito. Nossa, nós teremos assunto para muitas horas, tá? Lu, uma estratégia que eu utilizo a respeito disso, que é muito importante, para não ficar uma leitura controversa, porque eu consigo ver nesses longos anos aí, eu consigo me aproximar um pouco da mente de quem não tem a tua mente. Tu entende que aquilo ali é um desafio positivo. A pessoa que não tem esse conhecimento e não entende isso, ela... eu não vou nem tentar, porque isso aí, eu não... Todo dia ter que me desafiar, todo dia ter que ser melhor. Eu já tenho problema demais na minha empresa, na minha família, nas minhas coisas. Parece um problema para a pessoa. Então, muitas vezes eu acabo tirando essa cobrança do tempo, do quantas repetições, do resultado, o mensurável pela métrica, né? Para entrar para o subjetivo. Então, eu dei o meu melhor do dia de hoje. O melhor do meu dia de hoje foi esse. Então, tu tá de parabéns. Perfeito. Porque não é todas as pessoas, eu falo por experiência própria, eu ainda compito por muito tempo, mais de 20 e poucos anos da minha vida eu competi. E é muito difícil tu tá sempre na alta performance, e isso acaba afastando quem não sabe lidar com isso. Então hoje eu me afastei um pouquinho das competições, mas eu sei que hoje às 7 horas da manhã, quando eu treinei, eu dei o meu melhor do dia. Talvez não foi o melhor da minha vida, mas foi o melhor do dia. E isso me dá toda essa sensação positiva e causa todos os efeitos químicos que eu preciso ter dentro do meu corpo. E se a gente olhar, a gente só tem o dia de hoje, né? E como é que a gente faz para se divertir ao máximo no dia de hoje? Dando o nosso melhor, porque isso vai liberar aquele sentimento que eu comentei de superação. É assim que se vê feliz. A sensação de ter vivido. De ter vivido, de ter dado o seu melhor. O que passou ontem não tem como mudar, né? Não tem nada que tu possa fazer do que foi feito ontem
Tu não vai conseguir retomar isso. E o que vai ter amanhã, até pode existir um planejamento dentro de um grande planejamento, de algumas grandes ideias, mas não dá para fazer o que é para ser feito amanhã. Então, hoje é o que tu tem para hoje, né? Então, viver como se fosse o último dia é uma coisa muito interessante, né? Algo bacana de se pensar, difícil de entender, mas interessante de raciocinar e pensar sobre isso. Ter a ideia de que a gente não controla nada, né? Só a única coisa que pode controlar é nós mesmos. Porque ninguém tá livre de, sei lá, sair na rua, perder uma perna por um atropelamento. E aí, sem fazer nada. Então, essa consciência que a gente tem que ter de ser grato pelo dia de hoje vai fazer a gente mudar o nosso cuidado com a gente mesmo. Não a força, mas com gratidão e com amor. Porque para a mudança ser eficaz, eu acredito, não sei vocês, mas que tem que ter alguma coisa de amor por trás. Senão não sustenta. E no nosso caso, do que a gente está falando, começa pelo amor próprio. E uma estratégia legal para aumentar isso dentro da gente, né? Que ter gratidão, obviamente, né? Inclusive a ciência mostra muito o que é isso, o que o poder da palavra tem, né? E uma coisa legal que a gente estimula lá no meu centro de treinamento, na academia, é se parabenizar. Tanto tu parabenizar alguém que treinou contigo, quanto tu mesmo ser parabenizado. Alguém te vem e te dá parabéns pelo treino que tu fez. E um exercício interno teu é fazer isso. Pô, parabéns, cara. Hoje eu treinei, eu podia ter ficado em casa, eu podia ter ficado... olha só, hoje geralmente nesse horário eu tô treinando, tá? Hoje eu não ia poder treinar, tô aqui participando disso. Olha que oportunidade que eu tenho de participar de um programa desse. Então eu vou treinar que horas? À noite meu filho vai pra natação, eu vou com ele pra natação, então não vai dar pra treinar. Então sobrou às 7 horas da manhã, perfeito, que bom que tem às 7 horas da manhã pra treinar. Então eu faço esse exercício, que bom que tu acordou 6 e pouco da manhã, fez a tua meditação, fez o que tinha que ser feito, treinou, e aí tu inicia um novo dia. Então te dê parabéns pelas pequenas atitudes que tu faz. Isso é um exercício bem legal. E muito bom. Eu treino às 6 da manhã. E às vezes eu tô saindo da academia depois de um treino bem focado mesmo, né? Aí eu digo pra mim, tu é muito foda. Tu é muito foda, tá aqui essa hora e fazer um treino desses. Agora tá pronta para começar o teu dia. É aquele tempo que a gente dedica pra gente. Esse tempo que eu faço o exercício ou que eu preparo a minha comida, que eu vou procurar por receitas mais saudáveis e vou experimentar essas receitas, eu vejo tudo como um momento que eu tiro para mim. É terapêutico, é um cuidado. Esse espaço do dia, ele é meu, né? Ele não tá para trabalhar, ele não tá para os filhos, ele não tá para casa, ele tá totalmente para mim. Então eu saio de casa para ir com satisfação, né? Como um agrado comigo mesma. Perfeito. Então isso, lembrando disso, né, Josi, que a gente passou algumas dicas aí, então, para as pessoas tentarem se posicionar, né? Tentarem é uma palavra ruim também. Se posicionarem. Começarem, exato. Né? Que senão tu fica sempre no tentar, eu quero, eu vou... faça, ponto final, faça. Então, tu tem essa vivência, né? Então, é por isso que é muito importante a pessoa encontrar essas estratégias, buscar esse conhecimento, não sei, talvez trocar de treinador, de modalidade, incentivar, pesquisar, mas tu tem que ter prazer aonde tu está, porque senão a gente sabe que é uma correria o dia, problemas, inúmeras situações adversas que acontecem, e se esse momento que era para ser teu, tu não consegue buscar prazer, porque tu não tem esse conhecimento todo, tu não tem a forma, talvez a forma que tu estás fazendo hoje não é a forma mais ideal. E aí tu aguenta um mês, aguenta 2 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, mas aquilo ali é tão judiado, é tão difícil que tu não consegue permanecer. Não consegue tornar um hábito, né? Que o poder do hábito, né? E vale a pena viver dessa forma?
Mas eu estava dando uma olhada, William, nós temos 50% da população mundial no sedentarismo. Mas a gente pode pode entrar num processo de auto-engano e de sabotagem também, achando que não é sedentário, porque eu, às vezes, vou a pé para o trabalho, às vezes no domingo eu dou uma caminhadinha com o cachorro, e não, eu faço exercício físico, eu faço essas caminhadas, eu faço trabalho de casa, trabalho doméstico, e a gente meio que vai se boicotando, né? Eu não faço parte dessa categoria de sedentários. O que classifica um sedentário para o ouvinte se identificar se ele realmente é ou não? Atividade programada. Atividade programada. Com data, com hora, com tempo, com intervalo, com estímulo, com carga. Isso é tu não ser sedentário. Senão viram coisas aleatórias. E a gente se esconde atrás, muito bem posicionado por ti, Josi, que é tu te esconder atrás disso. Ah, mas eu levo meu cachorro passear toda manhã. Isso não é considerado uma atividade física, isso não é considerado. Tá? Então, exercícios domésticos, eles são aleatórios. Ah, mas tu que não fazes? Faço sim, também entendo sobre o que é isso. É cansativo, desgaste. Chega no final do dia acabada, moída. Quem faz sabe do que eu tô falando. Mas isso não tem organização, não tem periodicidade de intervalos, de estímulos. É por isso que acaba não dando o efeito químico que deveria ser dado. Tudo quando a gente pensar em atividade física, em exercício, em mente, tem que pensar isso. É químico, é energético, queira tu acredite ou não. É energia que está fazendo isso acontecer. Energia é energia elétrica, é mensurável a energia elétrica que a gente produz no nosso corpo. Daria para sustentar, não sei, não tenho esse dado, mas eu sei que daria para acender, não sei quantas... Uma cidade por uma semana. Entendeu? Quantas luzes aí com a energia elétrica Exato. Que tem dentro do teu corpo. Uhum. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais isso, tu começa a raciocinar um pouco melhor sobre isso. Ah, entendi, olha só, eu preciso ter esse estímulo, eu preciso ter um nível de sudorese, ofegante. Então, esses são sinais que tu pode mensurar. Se tu não aumentar, se tu não ficar ofegante, tu não tá te aproximando dessa intensidade elevada. Se não tiver sudorese, tu não tá te aproximando dessa intensidade ideal, né? Então são alguns quesitos aí que tu tem. Ah, eu fico 1 hora fazendo exercício, então tu também não está alcançando uma intensidade, porque não tem como ficar em alta intensidade 1 hora, entende? A alta intensidade ela vai durar 1 minuto, 2 minutos. Não, eu aguento mais de meia hora. Tá bom, tu aguenta numa intensidade submáxima, tu não aguenta numa alta intensidade. Então, esses são alguns conceitos dentro da atividade física que não é claro nem para muitos profissionais ainda. É um conceito que tu tem que investigar, né? Cada área nas suas investigações. E eu posso estar dando aquelas caminhadinhas no domingo, acho que estou fazendo a minha parte de exercícios na semana, porque eu olho para o meu corpo e ele até que está ajeitadinho, assim. E a gente entra na questão do falso magro, né? Eu não tô obesa, então tá tudo ok comigo. Me sinto bem, né? Eu nem preciso de exercício, eu me sinto bem, eu tô bem como eu tô. Perfeito. Esse é um conceito que tá muito, muito latente, né? O falso magro, né? Mas eu tô bem, eu me sinto tão bem. O que a gente tem que perceber, fala muito de manequim, né? De número, de coisas assim, né? Tem que entender que existe o tecido adiposo. Esse é o real para tu entender se tu está dentro de um parâmetro ou não. Que a gente chama do percentual de gordura, né, da pessoa. Tu tem que ter músculo. O músculo ele é desenvolvido com o exercício contra-resistido. Aí vem essas estratégias que fazem isso se tornar mais rápido, que são esses exercícios em alta intensidade que eu comentei. Se tu é magrinho,
mas tu tem um tecido adiposo muito grande, o tecido adiposo, ele pode te causar todas essas doenças relacionadas aí. Então, inclusive intraabdominais, né? Então, essas gordura visceral, né? Quando tu fala em tecido adiposo, você está falando em gordura. Gordura. É o percentual de gordura ou de massa magra que você tem no seu corpo que vai determinar o seu nível de saúde ou de Perfeito. tendência, vamos dizer, a doenças. E tanto, as pessoas estão tão ligadas na balança que elas não entendem esse conceito. Então, né, como a gente comentou, a mídia, muitas coisas traz isso, né? Quanto eu tenho que pesar? Ah, tu tem que pesar isso. Quando as pessoas entram, inclusive, lá na nossa academia, a gente até avisa para as pessoas, não te surpreenda se tu pesar mais do que tu pesa hoje. Ah, não, mas como assim? Eu não posso pesar mais. Olha só, o que tu quer? Não, eu quero botar essa blusinha, eu quero ter o braço que caiba nessa camiseta aqui que eu usei quando eu tinha 15 anos. Tudo bem, então eu também concordo contigo, eu também tenho esse desejo e vou fazer isso acontecer. Só que é condensado. Então tu tem massa muscular. A massa muscular, gente, para vocês entenderem, pensem assim, ó. Eu tenho agora uma caneta e um celular na minha mão. Ambos têm um volume completamente diferente, mas ambos pesam a mesma coisa. Então isso aqui é músculo, 1 kg de músculo, 1 kg de gordura. São volumes completamente diferentes. Então é por isso que as pessoas que treinam, que entendem sobre todo esse processo, pesam mais, elas ficam mais pesadas. A ponto até de... Por exemplo, tem uma coisa que se chama IMC. IMC é usado, é um padrão interessante, é um padrão muito interessante. Só que eu sou considerado que eu tenho sobrepeso no IMC. Então, se um médico que não tem experiência me avaliar, ele vai dizer, William, tu tem sobrepeso. Mas não é por causa disso, não é por causa da gordura que eu peso. Eu tenho uma massa muscular condensada, músculo, com um percentual de gordura muito baixo. Então, o IMC ele é relativo à estatura com o peso corporal. Tá? Desculpa, é peso e altura. Peso e altura. Então, pro meu peso, pra minha altura, eu peso demais. Sim, entendo. Mas eu não tenho volume. Eu aparentemente sou pequeno. Então, isso é músculo. E é isso que as pessoas têm que buscar. O que isso me permite? Uma taxa basal maior. Então, o meu consumo diário, basal, taxa basal, é o que tu consome se tu ficar dormindo o dia inteiro. É o mínimo que o teu corpo consome. Então, as pessoas consomem 1.000, 1.200, 2.000 calorias. E aí eu consigo elevar essa taxa basal, porque músculo consome mais. É uma usina. O tecido adiposo não consome para sobreviver, o músculo consome. Então, eu me permito comer mais. Se eu quiser hoje comer um doce, comer um sorvete, eu como. Eu não tenho problema nisso também. Não é uma coisa frequente, mas se eu quiser comer, isso não vai fazer diferença alguma no meu corpo. Porque a usina por trás dessa musculatura toda faz aquilo ali se dissipar em horas, entende? Então, isso permite as pessoas começarem a ter esses resultados. O teu sono melhora, porque a musculatura produz certos hormônios, toda essa contração, toda essa estrutura, e é uma cadeia, né? É um ciclo de situações. A gente poderia fazer uma relação até com o exercício físico e o bom humor que ele promove pra gente, pra caso tu não faça, alterando teu humor por questão de ansiedade ou depressão, tu automaticamente altera a tua respiração, né? E uma respiração disfuncional, ela desregula o corpo inteiro. E William, tu comentou também do exercício físico. Qual que é a importância da respiração no exercício físico? As pessoas não sabem respirar. Muitas pessoas nunca respiraram na vida. Adultos, eles trocam uma coisa gasosa, que se tu desmaiar aqui agora, tu vai continuar respirando. Tu vai continuar trocando respiração. Por que tu respira dormindo inconsciente? Por que se tu desmaiar agora tu continua respirando?
Porque é uma diferença de pressão. Nosso sistema ele é muito inteligente. Ele esvazia, ele cria uma pressão interna disso, ele precisa fazer essa troca externa. Então, isso é a respiração da maioria das pessoas. Então, a respiração, quando a gente ensina a pessoa a respirar, ela começa a entender um outro nível de jogo dentro da atividade física. Nossa, mas eu não aguento, eu não consigo nem caminhar 5 minutos, eu subo um lance de escada e não consigo. E aí tu faz alguns pequenos ajustes na respiração, juntamente com algumas estruturas musculares necessárias para isso, a pessoa tem uma transformação gigante. É por isso que é tão rápido o resultado, porque tem algumas coisas que tu nunca vivenciou. Então, uma coisa interessante, né, para quem tá aí assistindo, nos ouvindo, tenta esvaziar o pulmão, esvazia o teu pulmão, porque tu sempre fica com um resíduo muito grande, a gente acaba usando pouco do nosso pulmão. As pessoas têm uma respiração muito curtinha, muito curtinha. Quando tu pede para ficar sem ar, para trancar a respiração, 10 segundos é uma eternidade, parece que tu vai morrer. Mas teu pulmão tem capacidade para muito mais. Então, esvaziar o pulmão quando tu tá fazendo atividade física é uma coisa muito legal. Eu fiz recentemente um curso bem legal sobre respiração, imersão em gelo e tal, né? O poder da respiração em cima disso. E é muito bacana, né? Então, eu tive uma visão ali muito legal, que o sistema respiratório é o nariz. O sistema digestivo é a boca. Então, cada um tem as suas especificações. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Respira pela boca ou pelo nariz? Gente, o ideal é respirar por quem foi criado para fazer isso, que é o nariz. Só que, quando tu entra em exercícios de alta intensidade, a demanda dessas duas narinas aqui, pequenininhas, não dá essa capacidade. E aí tu hiperventila através da tua boca, que é muito mais rápido. O ar não entra na temperatura certa? Não entra, mas entra. Não entra na temperatura certa, mas entra o que precisa. Entende? Então aí tu começa a fazer algumas escolhas. Aumenta um pouco de radical livre? Aumenta. Mas são algumas escolhas. Então eu hiperventilo pela boca em alguns momentos onde o nariz não dá conta. Mas a regra para quem está nos ouvindo é: bota para fora o ar. Experimenta agora. Independente de puxar pelo nariz ou puxar pela boca. Uma respiração completa, Força a saída do ar. Então tu tá lá fazendo teu exercício. A cada período, faz umas 3, 4 dessas conscientes. Vazia completamente o teu pulmão. Vai entrar muito mais ar, porque tu abriu espaço para que esse ar novo entre. Teve um estudo muito interessante agora, em Harvard, inclusive, que para a ansiedade, né? Tu comentaste sobre a ansiedade. A respiração é uma chave para a ansiedade. Quem controla a respiração, controla tudo. Então a respiração é algo incrível, que a gente tem pouquíssimo conhecimento a respeito disso. E uma das respirações, a respiração mais eficiente para diminuir a ansiedade é uma respiração que a gente faz naturalmente e não se dá conta. Qual é o momento mais desesperador? Tu faz o quê? Quando tu tá muito desesperado. Chora muitas vezes tu chora. E qual é o soluço do choro? Né? Esse é quando tu começa a te acalmar, essa respiração dupla. Conscientemente, essa respiração dupla sendo feita foi a que apresentou maiores resultados para diminuir os níveis de ansiedade das pessoas. Então, fazer conscientemente essa respiração 3, 5 ciclos antes de dormir pode te dar um benefício e toda essa estrutura do sono, porque o sono é reparador, só que tu nem dorme direito. O obeso nem dorme direito, porque fica uma luta dentro do organismo dele, quem tá muito estressado, tu nunca recupera. Então a respiração pode ser um mecanismo extremamente interessante. E é a maior fonte de energia do corpo, né? A respiração. E o sono vem em seguida também, meditações, e a gente pensa que a comida muitas vezes desconta na comida. Então, se tua respiração está disfuncional, tua energia vai baixar. Só que daí não é falta de comida, é falta de uma respiração consciente e funcional, né? E deve causar muita diferença no resultado do exercício físico, né, William? Uma boa respiração durante a prática. Durante a prática é fenomenal, né? Porque parece que parece que eu tô treinando há 1 ano. E aí, com um simples ajuste na tua respiração, tu entende que todas as estratégias que eu uso
é para fazer com que a percepção da pessoa seja melhorada. Já é um sofrimento para ela estar lá, já é um sofrimento para ela se expor a tudo isso. Então, todas as estratégias que eu encontrar para fazer essa pessoa sentir resultados o mais rápido possível, é ali que tu vai começar a pensar assim, ó, tá bom, vale a pena. Não paro mais. Tá bom, vale a pena, eu vou voltar, amanhã eu tô aí. E aí as pessoas começam assim, 2 vezes por semana, 3 vezes, já vai estar 4, já vai estar 5, aí já vai no sábado, aí no domingo tu já vai dar aí sim, a tua caminhadinha, mas tu tá sempre buscando algum tipo de movimento, porque tu entendeu que aquilo ali traz resultados. Virou um hábito dentro. Tu viu, né? Tu sentiu que traz resultados. Não é só nós falando dos resultados, tu realmente pôde palpar no teu corpo esses resultados. E sem contar, né, William, a influência que o exercício físico também faz na nossa parte cognitiva, no nosso cérebro, né? Porque a gente acha que é só estético, mas a interferência disso na nossa cognição é muito grande também, não é? Muito, muito. Inclusive tem estudos muito recentes que falam sobre isso, né? Muitos psiquiatras já estão entrando nessa linha, né, de substituir, gente, médicos, tá? Substituir medicamentos pela atividade física. Então, tendo resultados muito, muito satisfatórios. Então, é lógico que isso, se for feito, não é porque eu estou falando aqui, é por um acompanhamento e uma orientação médica, tá? Mas o cérebro, ele se desenvolve muito melhor, a tua conexão neural se desenvolve muito melhor. Essa questão da mielina, esses termos técnicos, enfim, que fazem o teu cérebro fazer com que essas ligações fiquem mais rápidas, tu te torna mais inteligente. Quando tu te torna mais inteligente, a tendência de pessoas inteligentes é fazer escolhas melhores. E é por isso que é um ciclo vicioso do negócio, é uma coisa que se torna esse hábito. Voltamos a falar sobre o hábito. O hábito saudável. Exato. De corpo, mente e alma, né? O hábito saudável de tu manter um corpo ativo, em movimento, com energia e vitalidade, o hábito de tu ter pensamentos saudáveis e o hábito de tu monitorar as tuas emoções para que elas também se mantenham saudáveis. E é um colaborativo com o outro, né, William? Tudo muito interligado, porque como o William bem disse, tudo envolve química. Qualquer um dos pontos que você pegar, tanto quando você gera um pensamento novo, uma emoção ou um movimento no corpo, tudo isso envolve química, que faz com que dentro de um ciclo saudável te leve a melhores resultados, melhores escolhas, mais consciência, mais assertivo em relação ao que você vai determinar para a sua vida e para o seu futuro. É um conjunto todo e o exercício físico é um caminho que não tem como deixar ele para trás, porque ele faz parte dessa tríade. Então, se eu tirar o corpo desse... Imagina um banquinho, né, com três pezinhos de sustentação. O corpo é um pezinho, então não adianta você ter estudo, ter inteligência ou ser uma pessoa espiritualizada e vai deixar o corpo para trás. Os 3 pilares são fundamentais, porque um retroalimenta o outro. Perfeito. Alguma última mensagem, William? Assuntos, né? Teríamos... Às 5 horas. Legal, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente em poder ajudar, né? Essa é a minha ideia, essa é o que eu prezo para mim, né? Vivo para mim e tento colaborar com as pessoas com as minhas próprias experiências e com tudo que eu vim adquirindo durante todo esse período de estudo e de vivência prática no esporte, né? Então, eu acredito que a grande mensagem, ela volto a citar esse termo da ambiência, volto a falar nisso, te aproxima de pessoas, te aproxima de novas experiências, do que tu quer te transformar. Faz um teste agora aí com o teu celular. É muito difícil alguém não ter um Instagram hoje, não ter uma rede social. Faz um teste agora, abre um post sobre alimentação, digita ali alimentação, atividade física, esporte, alguma coisa, e abre um post desses.
Abre só um. Abre um, rola para baixo e vai rolando para baixo. Tudo que tiver ali vai ser ligado a essa atividade. Tu vai ter outras experiências, tu vai ter pessoas falando, pessoas vivendo tudo isso, pessoas que começam a te transformar numa pessoa que está vivendo aquilo ali. Não só presencialmente, mas com essa intenção. Quando tu sair fora e tu clicar naquela bolinha ali do pesquisar, tu já vai ver que vai ter 1 ou 2 perdido ali no meio do que tu vinha pesquisando e vivenciando e experimentando tanto nesses últimos tempos. Então ali começa uma primeira transformação. Analisa isso, analisa as pessoas com quem tu tá, analisa as pessoas. Volto a dizer, não desmereça quem tu tá, não tenta corrigir o outro, corrige por um bom exemplo. Seja um bom exemplo para essas pessoas, ao invés de só falar ou xingar quem tem hábitos que não sejam os ideais quando tu começar a sofrer essa transformação. Então te inscreve em algum ambiente, te inscreve em alguma coisa que seja digital. Eu também tenho uma empresa digital que faz as pessoas aprenderem movimentos pela internet. Então essa ideia de fica muito longe, é muito caro, não tenho tempo, não tenho como ir, não é mais uma desculpa que tu pode usar. Então analisa as desculpas que tu tá dando hoje, vê se elas têm realmente embasamento, né? Elas estão embasadas em quê? Em uma mente poluída que tu vive hoje, ou são desculpas que se alguém te contasse, pensa tu mesmo te contando por que tu não vai pra academia, conta pra ti mesmo por que tu não vai e vê se tu aceita essa desculpa aí. Se tu não gosta de ti, não te cuida, não preza pelo que tu come, pelo que tu consome, tanto consumo alimentício quanto consumo psíquico, né, das tuas vivências. O que tu tá consumindo hoje? Por que não pode ser diferente? Então começa por essa autoanálise aí, dá esse passo, busca orientação, busca pessoas que vivem o que tu quer se transformar, que é inevitável, é uma retroalimentação, né? Tu começa a viver isso e a coisa parece que vai te puxando, parece que vai fazendo bem, parece que tu vai te sentindo. Então busca esse prazer, essa busca da dopamina, ela tem outras vertentes, muito mais duradouras, não superficiais, muito mais duradouras. E aí a vida toda, um contexto todo acaba evoluindo e melhorando. Eu achei muito interessante que o William trouxe. Eu só vou dar uma complementada, que eu queria falar para não confunde aquilo que tu mais quer no momento com aquilo que tu mais quer na vida. Então, uma pergunta tu tem que se fazer no momento que tu acorda: o que eu quero para minha vida e como eu quero viver minha vida? Isso vai te dar um norte de como viver, isso vai te dar um novo propósito. Daí esse autocuidado que a gente comentou nesse programa não vai ser algo que tu vai fazer por dor, mas sim por prazer. Ai, que pena ter que terminar. Nossa, foi muito bom. William, você contribuiu muito com o projeto da Tria, que é levar um pouquinho mais de conhecimento, de consciência. A gente entrega aqui sempre o pouco que a gente tem, né? Com muito amor, com muita entrega mesmo. O William Brogliato, ele tem a academia da DENIC e também uma plataforma online de treinamento, como ele falou, que é a RX54. Que são aulas mais direcionadas ao CrossFit. Então, também a gente deixa aqui o endereço dele, o contato para quem tiver interesse. E a gente de coração espera ter tocado um pouquinho a sua consciência, a sua vontade de querer ser cada dia melhor daquilo que você já é hoje. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê em breve. Um ótimo dia a todos. Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado.